É dia de festa, é dia de Corpus Christi. Essa semana comemoramos Corpus Christi. Portanto, sempre quando tem essa data comemorativa, nós pegamos um tema que é pertinente ao cristianismo. Então, vamos hoje estar perguntando aqui a você: existe vida após a morte? Ou melhor, morte após a vida? Como é isso? Na verdade, a gente vai estar questionando sobre isso. Tem continuidade, a gente volta. Temos aqui no programa sacerdotes religiosos que estarão debatendo conosco esse assunto. E vamos então já estar começando e apresentando todos eles, a começar da Vivi, que está aqui com o Buffet Visani, que vai servir os nossos convidados. E começando por Alfio Leança, chefe Alfio, católico praticante. E ele, pai Valdir de Oiai, é comunicador, apresentador, reverendo Aldo Quintão. E o padre Cleudon Amaral. Temos aqui também, é claro, ele que está sempre com a gente, assim como o padre Cleudon, pastor Roberto Cruvinel. E o médium Edson Barbosa. E o nosso psicólogo Haroldo Lopes. Paulo Cremona já vai cantar pra gente para começar o programa, porque o Em Revista, meus amigos, tá só começando, hein? Pai Nosso lindo, obrigado. Paulinho. Pai Nosso muito bonito esse, hein? Obrigado. Não conhecia. Essa você já conhecia? É uma versão de fora, né? Chama All the Father. Nossa, muito bonito mesmo. Gente, hoje nós vamos estar aqui discutindo a respeito da morte ou da vida, né? A morte, ela é vida para você, Haroldo Lopes? O que você é? Você não acredita que exista vida após a morte? Olha, acho que não tem pergunta mais difícil, porque cientificamente nós não podemos afirmar absolutamente nada, porque a ciência se faz em laboratório, através daquilo que você pode provar. Agora, eu particularmente acredito no princípio de Lavoisier.
Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Aquele exemplo da lagarta, que ela está num corpo e de repente ela deixa o casulo ali no chão e sai como borboleta. Eu acredito, mas cientificamente ninguém pode confirmar. Agora, por crença, por coisas que eu já vi, que eu já senti, eu não acredito que essa maravilha do universo tenha aparecido do nada. Deve existir alguma coisa. Agora, o que eu acredito que a ideia de Deus não é essa que nós vemos em vários setores do mundo. Deus é alguma coisa que, se realmente existir, eu acredito que exista, é algo inimaginável e inexplicável. Nós não temos capacidade psíquica para poder entender o que seria Deus. E o homem tem uma necessidade tão grande de ter certeza que ele existe, que há vida após a morte, tanto é que aparece muitas vezes no meio das nuvens um senhor de cabelos brancos, como se fosse... Nós materializamos Deus. Será que essa energia tem forma? Tem sexo? Será que ela realmente existe? E ao mesmo tempo é quase que impossível você falar que não exista alguma coisa de muito superior e maravilhosa. Basta você olhar para um céu, um dia limpo, e você olhar as constelações, não dá para acreditar que isso veio do nada. O Alfio, você é um católico praticante, né? Você é beneditino, e você acredita nesses conceitos mais ortodoxos da Igreja Católica? Porque existe dentro da Igreja Católica, para quem não sabe, os mais conservadores, os mais progressistas. Você acredita que realmente existe um céu, que a gente vai para lá, que a gente passa pelo purgatório para ser julgado? Não passar pelo purgatório, não. Eu acredito o seguinte: depois da morte, quem merece vai para junto de Deus. Tá? Então, se você me pergunta, existe vida após a morte? Sim, junto de Deus. Agora, quem não merece, infelizmente... Vai para o inferno? Vai para o inferno. Você acredita que existe o inferno? E o Haroldo estava falando que não tem nada científico. Realmente não tem nada científico, Haroldo, mas tem... Eu não vou nem te falar do lado religioso, mas tem do lado histórico. Jesus nos prometeu que um dia nós vamos estar todos juntos com Ele novamente. Então, por exemplo, eu tenho uma coisa com muito detalhe. Eu dou uma palestra para jovem e falo que meu pai morreu no dia 11 de janeiro, exatamente no dia do meu aniversário. Eu comemoro meu aniversário normalmente, porque eu não considero a morte do meu pai, sim o renascimento do meu pai para Deus. Mas mesmo quando aconteceu, logo no primeiro ano? No próximo ano eu já comemorei meu aniversário normalmente. Eu te admiro, Alfio, assim, porque esse eu desligamento. Acredito, Jesus me prometeu que um dia nós vamos estar juntos. E se ele me prometeu, eu confio nele. Interessante. Edson Barbosa, você é um médium kardecista, né? E, portanto, acredita que a gente volta, não é isso? A gente volta quantas vezes? Como é que é isso? Você veja, quantas vezes eu não posso te dizer, porque os desígnios de Deus é dele, tá? Mas eu acredito na reencarnação, tá? E haja visto, até teve uma vez que eu estava conversando com o Cruvinel aqui, está inserido no túmulo de Kardec, nascer, crescer, morrer e continuar evoluindo. Ou seja, nós temos aí, inclusive, aquela prece de Francisco de Assis, que é nascendo que morremos para a vida eterna. Então, nascer e viver faz parte da vida e da criação. Agora, é muito polêmico a gente ficar discutindo: é possível, não é possível? O que eu posso dizer a vocês, de acordo com a doutrina espírita, ela nos prova de maneira que não deixa dúvida de que realmente há a possibilidade da vida após a vida, tá? Ou seja, a morte ela não existe. O que existe é o renascimento com a morte física.
Entendi. E para o candomblé, para a umbanda, para as doutrinas afro, a gente morreu, o que acontece? Bom, primeiro eu quero agradecer este convite maravilhoso do Em Revista, que é um sucesso em todo o Brasil. Admirável essa criatura maravilhosa, com essa energia toda, com essa voz lindíssima. Parabéns, Evê. Obrigado. Seu programa cada dia mais tenha mais esses assuntos que mexem com as pessoas. Porque quando a gente faz perguntas, né? Eu venho de uma tradição totalmente diferente da vida. Olha, eu falei até ontem no meu programa, uma coisa que até mexeu, repercutiu um pouco, que eu disse, poxa, eu vejo tanto cachorro bem vestido hoje e muita criança jogada. E a gente pergunta onde está Deus nesse momento. Aí eu pergunto que Deus está em tudo e em todos os nossos lugares. Eu creio na vida, eu acredito na morte, que ela existe, porque a gente vê a morte, mas a gente não vê a morte. A gente vê através de algo que você tem amor, que ali, naquele momento, tem um silêncio. Dá um vazio, como você disse. É admirável você ter a história do nosso amigo aqui, que perdeu o pai no mesmo dia que faz aniversário, e no próximo ano ter essa força. E hoje eu vejo as pessoas ter nesse momento tantas dúvidas sobre Deus. Eu vejo tantas igrejas, eu vejo tanto falar de Deus, mas eu vejo muito pouco Deus no coração do homem. Então, a minha filosofia de vida, em qualquer lugar que eu vou, ou seja na Nigéria, na África, aí pergunta assim, mas pai Valdir, a Nigéria tem muita pobreza, muita morte, porque tem pessoas que não têm cabeça, são indisciplinados. Se existe um número maior de pessoas que estão infectadas com HIV na Nigéria, ou que morrem por fome, porque 5 homens querem comer, e 50 milhões de pessoas não podem comer. Então eu pergunto, será que é Deus culpado disso? Será que a violência, né, de um homem agredir uma mulher, é Deus que quer isso? Então vem de nós, Evê. Sim, mas eu queria saber, a morte para você significa o quê? Existe uma volta, A morte é o recomeço da sua vida, porque você perde um amor, morre um amor em você. Você comprou um carro hoje, mas amanhã morreu, você quer trocar esse carro, mas o carro continua andando na mão de outro. E a vida é assim da gente, então ela entra, é um espetáculo. É um sopro divino. A vida é um sopro divino como a morte. Mas o que eu quero saber figurativamente, a morte, eu morri, eu vou para algum lugar, eu fico aqui em Pode energia... ter certeza, porque não justificaria nada você estar aqui trazendo uma formação da sua origem, dos seus pais, você viver 80 anos, 90 anos ou 100 anos e acabar por aqui. Tem que ter uma continuidade, só que nós não sabemos. É um segredo imenso, porque eu nunca tive, por mais que eu tive contato com a vida espiritual, eu nunca vi o demônio, eu nunca vi Deus, mas eu vi a vida. E a vida é esse espetáculo. E você acha que nós podemos voltar para tentar fazer de novo? Eu acredito que tem uma força maior, porque eu já vi várias manifestações, até nas crianças, de ter um comportamento de adulto. Eu já vi criança ser mais responsável do que a mãe. Então eu acredito que a vida, ela faz sentido. Não podemos viver por viver e fazer por fazer. Senão não haveria esse encontro, desencontros na vida de várias profissões, de várias religiões e que leva a um só. O homem tem que andar, tem que comer, tem que viver. Então a vida existe como a morte, mas são 2 irmãos inseparáveis que se transformam a forma de viver. E é esse espetáculo que estamos aqui. Padre Cleudon, o Aldo falou a respeito, né, como um católico praticante, mas você como um sacerdote católico, né? Não, o Aldo é Alfio. O Aldo não, o Alfio. O Alfio falou. O reverendo Aldo vai falar daqui a pouco. O que é para a Igreja Católica Romana hoje o conceito da morte? Porque a Igreja, ela, com o tempo, veio mudando muito o pensamento de muita coisa, né? Já fizemos um programa recente, fizemos um programa sobre suicídio, e eu até citei sobre uma tia minha, avó, e que a gente
acha que foi por causa dos remédios de Parkinson, que eram muito pesados, que na época ela estava tendo alucinações em razão dos remédios, que ela era extremamente católica, ajudava a paróquia, que era ao lado do prédio dela, né? Minha família é muito católica, e ela... eu nunca mais me esqueci daquela cena da cadeira ao lado da janela, porque ela pegou a cadeira, ela foi à janela e ela se jogou. A gente jantou com ela naquela semana, ela estava super bem, então a gente acha que é por causa dos remédios. Mas havia dúvida. E diante da dúvida, o sacerdote que ela ajudou na paróquia ao lado, que ela se dedicou, que ela foi dizimista durante a vida inteira, não quis sequer aparecer para nos consolar, porque poderia ter sido suicídio. Hoje, o pensamento da igreja é diferente. Como é o pensamento da igreja hoje diante da morte? Purgatório existe, céu e inferno também? Sim, a doutrina católica, ela acredita e prega sobre purgatório, só que o purgatório já é céu, já é salvação. A vida, só existe vida, a morte é um conceito para nós aqui. A morte é como se fosse uma porta para onde você vai entrar para a vida eterna. Você tem que passar por essa porta para ter a vida eterna. Bons e maus terão vida eterna, tanto os bons quanto os maus. Os bons com Deus, os maus no inferno, com o diabo. Segundo Reinhold Blanc, que é um grande escatólogo é que estuda as coisas do futuro. Já ia perguntar. É um teólogo que estuda a vida após a morte, fim do mundo e essas coisas um pouco ligado com a apocalíptica também. Ele diz o seguinte, na verdade, quando a pessoa morre, ali já existe um pré-julgamento. Porque quando você morre, ou você já está no céu, ou você já está no inferno. Depois que vier o julgamento, é batido o martelo. Então vai ter a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, vai ter o arrebatamento da igreja, o encontro da igreja com Jesus no céu. Mas aí já vai vir o julgamento final. Na verdade, o julgamento final é só bater o martelo, porque se a alma já está no inferno, vamos dizer, ela vai para o quinto dos infernos. E se a alma está no purgatório, ela vai para o paraíso. Esse é o pensamento da igreja. Padre, só um minutinho, desculpa. Só um minuto. Você passa por um julgamento? Sim, o julgamento vai ser o julgamento final com Jesus Cristo e toda a igreja julgando cada um. Aquele que estiver com o nome no livro da vida, esse está salvo. Mas também vai passar por um julgamento. Não é porque ele está salvo que... Porque existe, a Bíblia, ela diz que cada um vai receber um galardão. Nesse galardão tem um nome novo que a pessoa vai receber. Mas tudo vai depender da fé e da vivência que ela teve do Cristo em vida. Daqui a pouco, Haroldo, eu te dou a palavra, sabe por quê? Porque aí eu preciso ouvir cada um. Tá bom, hoje nós temos um tempo um pouco mais curto do programa. Desculpa. E aí eu preciso, depois a gente entra nos questionamentos, né? Roberto Cruvinel, aonde que a igreja evangélica ela vai divergir desse pensamento cristão da igreja romana? Então vamos lá. Eu quero fazer algumas recomendações. O doutor Haroldo falou sobre a questão de ver Deus nas coisas, então você pode assistir no YouTube Designer Inteligente. Esse vídeo é maravilhoso, mostrando Deus na criação, muito bom. Bom, para o cristianismo, a morte, ela se dá num contexto de comunhão com Deus ou fora da comunhão com Deus. A palavra grega para a morte é thanatos, e ela pode ser usada na Bíblia em algumas situações. Primeiro, enquanto vivo, você está separado de Deus dos seus pecados, então é chamado de morte espiritual. Thanatos também pode ser aplicado quando você falece, morre mesmo, o corpo perde a vida, mas a sua alma e o seu espírito continuam existindo. A Bíblia diz que o espírito volte a Deus que o deu, de todo mundo, de crentes e de descrentes. É Deus quem determina, por conta da possibilidade de salvação que Ele coloca, o que vai acontecer com aquela pessoa que morreu. E aí eu concordo com o padre Cleodon nessa visão. Nessa visão, na verdade, é uma visão soteriológica da doutrina da salvação. O que vai acontecer, não é, com esta alma, com esse ser humano? A Bíblia diz, e quando ele falou de julgamentos, existem julgamentos diferentes. Se você for para o céu, e aqui é para resumir a questão, a palavra uranos, céu como lugar de salvação. Não vou aqui especificar primeiro, segundo, terceiro céu. Não.
O lugar de salvação, se você estiver salvo, você está na presença de Deus. Que julgamento é esse que ele cita? O texto grego chama de bema, pódium. É o que você vai receber o galardão pelas obras que você fez por meio do corpo. Pronto. Se você estiver salvo, não tem como perder salvação no céu. Morreu salvo, pronto. O que nós divergimos, inclusive divergimos da doutrina espírita, nós não acreditamos em reencarnação. Hebreus 9, 27 diz: ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Existem alguns textos bíblicos que não podem ser tirados fora do contexto. Por exemplo, dizer, mas João Batista veio no espírito de Elias, então ali era uma reencarnação? Não, é o mesmo ministério de Elias. Jesus no Monte da Transfiguração viu Moisés estava morto. Então, Moisés se apresentou? Não. Jesus mesmo diz, a ninguém conteis esta visão, está lá no Evangelho de Marcos. Então, nós acreditamos que todo ser humano tem a possibilidade de semear na vida eterna. Como semear na vida eterna? Não é por obras, é recebendo Jesus. Efésios 2, 8 e 9 diz, pela graça sois salvos mediante a fé, e se não vem de vós é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Obra não salva ninguém. A pessoa tem que aceitar Jesus. Aí a pergunta então quer dizer que para ir para o céu tem que aceitar Jesus só isso. Mas e aí, o que acontece depois? Se a pessoa é salva, a vida dela é transformada, segundo aos Coríntios 5, 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e por conta disso a vida dela vai mudando. Não estou dizendo que ela é perfeita. Ela vai mudando e procurando viver a Bíblia para morar no céu. Então, não depende de obras. Se ela chegar no céu, não tem mais como sair de lá. O que nós divergimos também da Igreja Romana são conceitos como purgatório, porque são doutrinas que vieram a posteriori, limbum patrum e limbum infantum, que é das crianças. Nós divergimos disso. Inclusive, existe uma obra famosa que analisa essa questão, a Divina Comédia, inclusive, sobre a questão do purgatório, né? Nós divergimos desse conceito. Para nós é só céu e inferno. Vale lembrar que a palavra inferno não está no texto original, é uma palavra latina, da Vulgata latina, mas o que significa é lugar dos mortos. Lugar dos mortos, de condenação mesmo. Inclusive, tem algumas questões interessantes para analisar, mas, resumidamente... Mas lá quem cuida é o diabo. Então, o diabo não está no inferno. A Bíblia diz em Efésios que eles estão que as potestades do mal estão nos ares. A Bíblia, inclusive, diz em Apocalipse 20 que até o inferno, e aí é uma figura de linguagem, que é o todo, né, pela parte, será lançado no lago de fogo. Essa que é a questão que o padre citou, aliás, Apocalipse 20, diz, vão se abrir os livros, e aquele que não tiver escrito no livro da vida, será lançado num lugar pior que o inferno, que é o lago de fogo. Agora, a justiça de Deus, como é que vê isso? Porque o doutor Haroldo, se não me falha a memória, fez um questionamento interessante. Como é que é a justiça de Deus neste caso? Gálatas 6,7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, o que o homem semear, certamente ceifará. Se ele anda com Deus, ele tem que ter uma vida de santificação. Romanos 12, 1 e 2, a mente renovada, corpo transformado. Não é que vai ser perfeito, porque às vezes nós vemos um pessoal, às vezes até em alguns lugares, que eles apresentam um cristianismo muito superman. E não é isso, nós somos seres humanos e Deus conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó. Mas nós vamos lutando, nós vamos compartilhando, pedindo ajuda do Espírito de Deus e pedindo ajuda dos irmãos para poder caminhar na terra melhor. Para quê? Para agradar o Senhor. Mas a salvação não é pela obra. Entendi. Então, a Igreja Anglicana, assim como outras religiões evangélicas e protestantes, elas tiveram como origem a Igreja Católica Romana. Hoje, qual é a posição da Igreja Anglicana da morte? Existe o céu, o inferno, o diabo está presente no inferno? Olha, a Igreja Anglicana, a Church of England, ela tem 3 vertentes numa só. Ela não fecha a questão. Os ingleses chamam de High Church, Low Church e Middle Church. Então são 3 pensamentos dentro de uma instituição. De um só. E são respeitados entre si. São respeitados. Porque você veja, aqui nós somos 7 e cada um falou uma coisa. Cada um falou uma coisa. Se Deus é amor e ama a todos, o nosso pensamento e a nossa forma de imaginar como seja Deus, ou a morte, ou a ressurreição, não afeta em nada a Deus
e não afeta em nada a gente. Né? Então, por exemplo, você vai ter um pensamento mais parecido com o do Cruvinel, é a Low Church. Você vai ter um parecido com o do Cleodon, é a High Church. E você vai ter o Middle Church, que eu acho que sou eu. Né? Eu respeito os pensamentos, eu acho que isso aí em nada influencia em Deus e na nossa vida. Né? Eu, pessoalmente, como a igreja me dá a liberdade de pensar, eu creio que tem algo depois da morte do corpo. Eu acredito. O que vai ser? Não sei, porque se eu soubesse, eu seria Deus. Agora, tem uma historinha, que aliás eu conto no meu primeiro livro lá, que chama A Graça de Deus, que num cemitério estava um oriental e um cristão. E o oriental colocava lá comida, e o cristão flores. E o cristão, muitos de nós que gostamos de achar que nós somos os certos e os donos da verdade, perguntou para o oriental, quando é que o seu defunto vem comer essa comida? E ele falou, no mesmo dia que o seu defunto vier cheirar as suas flores. Não é? Interessante isso, então, interessante, né? A melhor coisa que tem é assim, esse é meu jeito de ser, é um pensamento de um teólogo anglicano. Eu prefiro acreditar verdadeiramente num Deus falso do que falsamente num Deus verdadeiro. Eu não sei as respostas, mas eu quero amar as pessoas. Quando você começou a falar e falou, eu olho para esse céu, eu olho para a natureza, né? E quando você fez o elogio ao músico, quando o Elvis veio lá da cidadezinha dele, do Memphis, né? Cantava em igreja, morre James Dean, ele é alçado nacionalmente e ele ganha o primeiro Grammy dele, o senhor sabe, cantando, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos. Então veja a força, né, que isso move as pessoas. A força da religião, o medo, aí que é um problema quando se usa medo, né? Você tem que usar, você por exemplo, né, se eu fosse professor e você meu aluno, você inteligentemente e ele te apertando e você nem para lá nem para cá, não, é o amor, não, por quê? Né? Mas ele queria saber, escuta, o que é? Então eu vou dizer o que é. Não sei, não conheço, mas confio na misericórdia, no amor e na bondade de Deus. E não acho, né, fazendo aqui uma analogia hoje, né, eu não acho que seja possível que um estuprador, que um abusador, que um pedófilo, que alguns do Supremo Tribunal Federal desse país ou do Congresso Nacional possa ter o mesmo lugar de alguém que passou a vida fazendo caridade. Não é possível, não acredito. E para encerrar e devolver para você, morreu um taxista e o padre no mesmo dia. Ele estava no táxi, o padre. E os dois chegaram juntos no céu. E o taxista era o terror da cidade. 1000 por hora, passava em cima de guias, não obedecia a farol, todo mundo conhecia ele. Só que no julgamento ele foi julgado primeiro. Recebeu a melhor roupa, o melhor local, a melhor cadeira, quarto com ar-condicionado. O sacerdote, o reverendo, o padre, o pastor, estava lá. Imagina, esse motorista louco que fazia de tudo isso, está num lugar desse, imagine eu. Quando chegou a vez dele, ele foi para um lugar mais simples, mais simplório, sem grande destaque. Aí ele falou, escuta senhor, eu quero entender. Não é? Ele falou, tá bom, você quer entender? Eu te explico. O mais importante para a gente é quem induzia as pessoas à oração. E o seu sermão dava sono. E ele dirigindo, todo mundo rezava. Muito bom. Muito bom. Diga, fazer uma observação. Olha, o Envie fez uma pergunta e nenhum de nós respondeu a pergunta. Todos nós fizemos uma colocação de fé. De fé. Não existe prova científica isso é verdade, do que ele perguntou. Existe vida após a morte? Outra coisa que eu achei interessante, e vou devolver rapidamente a palavra para quem falou, para vocês que disseram que quem esteve do lado de Deus vai ficar com Deus. Quem não esteve vai para o inferno. Ou seja, existe lá o inferno, o demônio que vai te atormentar. Só queria lembrar a todos aqui, e a você de casa também, que a revista Veja, há um tempo atrás, colocou na capa, até a fé do Papa foi abalada. O Papa Bento XVI, quando esteve em Auschwitz, ele perguntou, Deus, onde estava você quando esses horrores aconteceram?
Então, veja que inversão que o Papa fez nesse momento. Quando vocês disseram que o mal vai para o demônio, o Papa, quando questionou a Deus, ele também perguntou, escuta, você estava para que lado? E o que foi que eu disse? doutor, eu fui claro, eu disse o Onde seguinte, é que estava Deus? Nós não nessa temos hora? conhecimento. Mas doutor, Não, mas, não, Haroldo, não, não, primeiro, a igual a Igreja Romana. pergunta, a pergunta Pra não... sua linha, morreu, acabou? Não. O que eu disse? Eu fui bem claro. Eu disse o seguinte, ó, eu não tenho conhecimento do que é, mas eu acredito que nós vamos ficar junto de um local maravilhoso e de um Deus Mas bondoso. ó, Eu fui muito o claro. Efeso Sobral não perguntou sobre a questão Agora, a científica. anglicana em si pensa igual a Ele romana. perguntou, A linha de ele pensamento perguntou, é- a pergunta específica do apresentador foi para você. Para você nós respondemos dessa forma, o que nós acreditamos. E é óbvio que não existe prova científica ainda, porque como teólogo, na teologia, a teologia era a rainha das ciências na Idade Média, depois a teologia foi muito considerada. Primeiro foi a filosofia, com os gregos. Antes ainda, antes com os gregos, antes da Idade Média. Então nós sentamos no alto da montanha, dizíamos assim, né? Isso. E a ciência vai subindo a montanha do saber, porque 600 anos antes de Cristo, a Bíblia já dizia que a Terra era arredondada, na época de Isaías. Galileu Galilei, quando foi perseguido, teve que negar, a Bíblia já dizia, era só ler a Bíblia. Dizia que a Terra era arredondada, e a questão não era geocêntrica, então é ciência. Eu estou me coçando aqui para falar. Deixa eu só terminar, Valdir, o pai Valdir, só um minuto, você pode terminar. Mas eu acho que você já foi bem claro já a colocação dele. Não, só para terminar. É só para afirmar uma coisa aqui. Só responder essa, só um Valdir. minuto, nós vamos aqui... Isso é só ele concluir, ele conclui, você já fala. É rápido, porque é o seguinte, a questão do mal, a Bíblia diz que o mal procede do coração humano também. Então o homem pratica o mal e ele vai receber sobre o mal que pratica. Porque senão Deus teria criado um ser humano robotizado e o livre-arbítrio é uma realidade. Ok, só diga, isso. Valdir. Eu acho assim, ó, eu concordo com tudo isso. Né? Eu nunca vou me sentir que o diabo está comigo ou que eu vou para o inferno quando eu morrer. Então eu não quero nem saber para onde eu vou. Eu quero saber que eu estou aqui sentado fazendo o que eu tenho que fazer. Agora, se eu for na lógica hoje, só quem é bonzinho para o céu, então não tem mais céu, não tem mais Deus, só tem um diabo reinando. Aí eu pergunto, onde está Deus? Entendi. E eu vou ter que ir para o intervalo, a gente já está deixando a sua resposta, que é um questionamento também, e esse crepe está maravilhoso, não tá? Olha, então, falando nesse crepe, esse crepe, eu tenho sorte. nesse crepe, Vivi Buffet Visani, olha, você tá famosa, viu? Porque todo mundo passa na rua e fala assim, Vivi, eu quero um dia ir lá no programa só para comer o crepe da Vivi. E é verdade, Vivi, é maravilhoso, saboroso. Você não vai pro céu se não disser crepe. Você vai ser condenada aqui por todos, hein? Ai, que bom. Essa é a nossa satisfação. E tem a vida eterna para você? Com certeza. Eu acredito na vida eterna, eu acredito que o julgamento já é feito aqui, porque a Bíblia diz, né, que aquele que crê já não está mais condenado, mas aquele que não crê já está condenado, então já houve um julgamento, né? Então eu acredito na vida eterna e que Jesus venha me salvar em nome do Senhor. Eu vou deixar umas perguntas no ar aqui para todos. Por tudo que eu ouvi. Então eu sempre me coloco no lugar do telespectador, né? Mesmo que eu tenha uma formação, algum conceito teológico. E quem faz... A gente não vai para o céu por obras. E quem se dedicou aos pobres, se dedicou ao outro, se dedicou ao próximo, mas é agnóstico, questiona a existência de Deus e, portanto, não aceitou o nome Jesus claramente, né? Ele nem julgado vai ser. Outro questionamento. Eu quero saber se para cada fé, cada religião aqui, e também para o Haroldo Lopes, se o diabinho existe ou não, se o coisa ruim existe ou não, que hoje ele pode estar pairando por aqui, espero que não, porque o ar está muito divino, é claro, está muito bom. Paulo Cremona, você acredita na vida eterna? Você acredita que tem a vida após a morte? Eu acredito, sim. Eu acredito que não acaba aqui, não. Acho que acabou, não... É difícil, né, saber isso aí, porque a gente está vivendo aqui, nunca ninguém voltou para contar para a gente, né, então... Os espíritas acreditam que sim, né? Aí o Edson vai falar sobre isso também. Eu estou esperando para ouvir a opinião do Edson. Você quer ver uma coisa linda agora, comendo esse crepe maravilhoso, que tá Aproveita delicioso. e limpa o queixo, que tem queijo no queixo. Eu estou deliciando com esse queijo no queixo. com esse crepe maravilhoso. Isso, cheirou. Ou trava-língua. Olha, aproveitando a voz dele, do nosso cantor ilustre aqui,
É o que você falou agora, eu fico me perguntando às vezes. Não, é depois do intervalo. Vocês não vão responder Mas agora. olha que lindo, a vida. Daqui a Olha pouquinho. Mas eu preciso dar um recado para vocês aqui, ó, do lado do Thiago, que é o melhor recado para quem quer ter um sono maravilhoso. Exatamente, Vê. Olha só, para você que está sofrendo com as suas noites de sono, não é verdade? Está na hora de tomar uma atitude de saúde com a Sonoquality. Tem dormido mal, acordando estressado, brigando com Deus e o mundo aí? Sofre com aquelas dores nas costas, com hernia de disco, bico de papagaio, problema com a circulação, varizes e câimbras? Gente, está na hora de tomar uma atitude de saúde com a Sonoquality. Já pega o telefone e vai ligando, ó, 0800 885 8888. Olha só, imagina você dormir num colchão que vai tratar das suas dores, tratar da sua saúde enquanto você dorme. Por quê? Tem vários tipos de massagens, que é maravilhoso, não é verdade, Vê? Nossa, eu vou falar, eu tenho 2 pessoas idosas em casa, uma com 90, outra com 97. Esse colchão e esse travesseiro foi uma salvação. A salvação, Nossa, exatamente. com E olha só, certeza. você falou de idade, né? Gente, olha só, se você por um acaso não tiver nenhum problema nas costas, etc., vale a pena por conta da noite de sono. Todo mundo merece uma boa noite de repouso. Tem a densidade progressiva, que vai alinhar a sua coluna. Tem o infravermelho, que vai ajudar na circulação sanguínea. Olha só, ele vem com esse controle, onde você pode programar suas massagens, programar as massagens e ainda é despertador, Evê. O colchão ainda é despertador. Ele desperta a Você gente pode mesmo? acordar recebendo uma massagem relaxante. Meu Deus, fantástico. Aí as pessoas perguntam, é tecnologia, o colchão é bonito, é confortável, e o valor do colchão? Né? Sim. Se você ligar agora no 0800 885 8888, você não vai pagar a ligação, você vai agendar uma visita. O que acontece? Vai um terapeuta na sua casa apresentar o colchão que vai caber no seu orçamento, porque vem de fábrica. Não é verdade, Vê? É verdade. É preço de verdade. fábrica. Porque se você for comprar isso em outro lugar, com certeza você vai comprar muito mais caro. Exatamente. É preço de colchão comum com toda essa tecnologia. Sim. E olha só, gente, tem promoção. Mas eu não sou eu que vou falar a promoção. A promoção vem direto da fábrica, gente. Olha só. Isso mesmo, aqui direto da fábrica da Sonoquality para uma campanha exclusiva. Pela primeira vez na história, saldão de fábrica Sonoquality. Você que sempre ouviu falar do colchão com preço de colchão comum, agora está mais barato ainda. Ligue que você vai ficar sabendo. Primeiro saldão de fábrica da Sonoquality. Ligue agora para a fábrica e tome uma atitude de saúde. É o primeiro saldão de fábrica da Sonoquality, gente. Tem que aproveitar agora, não é verdade, Vê? É verdade, eu nunca tinha visto um saldão como esse na Sonoquality. Gente, tá imperdível mesmo. Então vamos passar o telefone agora, ó. 0800 885 8888. 0800 885 8888. Exatamente. Paulo, canta pra gente, senão o Vambora. Pai Valdir vai falar agora. Quero que ele fale daqui a pouco. Vamos lá. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. O universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvida, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dar-te de beber, ó, da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao
Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica. Ninguém explica. Ninguém explica Deus. E se duvida, não se acredita.